Você pisa na sua infância todos os dias. Todos os dias, quando você acorda, você toma suas decisões, você se relaciona, você tá pisando na sua infância. Porque foi na infância que nós aprendemos grande parte do que sabemos hoje sobre o mundo, sobre as relações, sobre os nossos sentimentos. Quem tiveram pais amorosos e um lar estruturado, sabe muito bem diferenciar o que é o amor da dor, de uma briga. Mas pessoas que nasceram e cresceram em lares desestruturados, talvez a maioria da população hoje, que nasceu criada por uma mãe, sem um pai, ou só com um pai, só com os avós, é mais difícil, né, a gente entender e separar o que é o amor, o que é a dor, porque muitas vezes parece a mesma coisa. A rejeição do seu pai, por exemplo, poxa, ele diz que me ama. Ele me ama, ele é meu pai. E como ele pode não querer vir me buscar esse fim de semana? Como a minha mãe pode não querer ligar pra mim pra saber se eu tô bem? Se importar comigo? Como é que ela foi morar em outro lugar? Cada pessoa tem a sua história de infância. Cada pessoa passou por uma vivência. E se você nasceu em um lar desestruturado, é muito normal que você carregue consigo muitos traumas e muitas crenças que não são verdadeiras, como por exemplo, para merecer o amor, você precisa ser a filhinha do papai, a filhinha da mamãe, precisa tirar boas notas, fazer tudo que o papai quer, tudo que a mamãe quer. Para você ser amada, você precisa ser a criança perfeita, a boazinha, a engraçada. Para você não apanhar, é na base do medo que você pensa em fazer ou não fazer as coisas. Já que eu vou apanhar, se isso acontecer, eu vou tomar muito cuidado para não fazer isso. E o medo tá ali presente em você o tempo todo. Todas essas rupturas, às vezes briga em casa também, crianças que nascem e crescem em lares onde a briga é muito comum, onde o abuso de drogas e álcool é muito comum, isso mexe fisicamente, né, com o nosso cérebro, porque o nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelas nossas decisões e tudo mais, ele só tá desenvolvido depois dos 25 anos, de forma geral, às vezes antes, às vezes depois, mas uma média é 25 anos. Só que quando você é exposto a esse tipo de trauma tão cedo, você não consegue diferenciar o que é o real, o que tá acontecendo e o que você acha pelo seu sentimento. Até porque criança não tem ainda tanto discernimento para isso. Criança não entende muitas coisas. Criança quer brincar, quer comer hambúrguer, comer doce, dançar, pular, fazer travessura. Não é um dever da criança e ela nem tá preparada fisicamente aqui no cérebro, mentalmente, emocionalmente, para uma carga tão grande de entender por que os pais dela se separaram. E isso também é muito, muito engraçado, né? Assim, muito importante, porque quando os pais se separam, muitas vezes são juntos e se separam, quando a criança tem uns 5, 6 anos, ela cresce achando que ela foi rejeitada. Eu vou trazer uma história minha, né? Muitos anos eu imaginei que o meu pai tinha me rejeitado. Falei, pronto, meu pai não me desejou, eu fui rejeitada, tinha complexos assim terríveis em relação a isso. Mas eu não sabia lidar. E na verdade eu achava que isso não me impactava em nada. Eu colocava assim na minha cabeça, beleza, é isso que ele quer, eu fui rejeitada, eu vou aceitar isso. Mas dentro de mim ficava aquele sentimento de não suficiente, de não ser tudo. E aquilo me corroía, mas eu nem sabia muitas vezes que esse meu sentimento vinha desse lugar. Eu simplesmente confundia, né? A vida vai acontecendo e você nem percebe que às vezes você ficou tão tocada por uma questão porque você se sentiu rejeitada. E aí isso faz lembrar da sua infância de forma inconsciente, de quando você foi rejeitada
pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família biológica, se você hoje foi adotado, teve uma família adotiva. E eu entendi uma coisa que mudou a minha vida para sempre. E eu tirei esse peso da rejeição de mim, sabe? E essa coisa foi a seguinte: cada pessoa na sua vida tem um papel. Você é filha, filho, a sua mãe tem um papel de mãe, o seu pai do seu pai, avós, avós e até mesmo dentro de um relacionamento. Cada um tem o seu papel. Quando você inverte muitas vezes esse papel, ele fica confuso na sua cabeça, você realmente toma a culpa e a dor de coisas que não tem nada a ver com você. Por exemplo, filhos homens de mulheres que sofreram uma separação quando esse filho tinha mais ou menos uns 5, 6 anos. O que acontece? Esse filho, o homem, ele passa inconscientemente a se sentir responsável para ser a parte masculina daquele lar. Isso tudo é inconsciente. Aquele garotinho começa então a pensar que eu preciso ser forte, papai foi embora, agora eu fico com a minha mãe, e a mãe também vai se apegando nesse papel, e aí quando a gente vê, tá tudo meio desestruturado. Mas por que eu tô falando tudo isso? Para chegar no ponto de que, às vezes, no seu caso, na verdade, muitas vezes, quando a gente tem casos, por exemplo, de mães solteiras, não tem a ver com a criança, não tem a ver com você. Porque eu ouvi isso e mexeu muito comigo, né? A sua vida foi mais forte do que qualquer outra coisa. O que acontece é que, naturalmente, o seu pai e a sua mãe, como homem e mulher, como um casal, viram que não fazia mais sentido estar naquela relação. E infelizmente, uma dessas consequências, porque nós somos adultos, hoje a gente toma decisões, a gente sabe que as nossas decisões têm uma consequência. Uma dessas consequências foi, infelizmente, o afastamento desse pai com esse filho, com essa filha, com esses filhos. E isso vai criando uma rejeição interna. Mas às vezes nem tudo é sobre a gente. Quando eu entendi isso, eu falei, caramba, não fui eu que fui rejeitada. Não sou eu que tô sendo rejeitada. E eu nunca fui rejeitada na minha vida. Simplesmente o que aconteceu foi um desequilíbrio, um desentendimento entre um homem e uma mulher que fizeram um filho e que entenderam que não era isso que eles queriam. Agora, eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar e anular tudo que eu senti quando eu era criança. Nem você, né? A gente não pode simplesmente ai, tá bom, Ingrid, você não foi abandonada. Vamos anular, então, todos esses seus sentimentos de rejeição. E tudo isso vai virando uma bola de neve, é bullying na escola, que faz você se sentir rejeitada, longe do grupo também, por conta da sua aparência. Essa questão dos pais, tudo, quando você começa a receber um não, tudo fica muito sensível. E a gente conecta, então, com a raiz do problema, que foi a primeira rejeição dos nossos pais. Então, já que a gente não pode mudar o passado, nós podemos ensinar e mostrar para nossa criança interior que ela é amada, mesmo sem poder mudar esse passado. Como é que a gente faz isso? Se conectando internamente com a nossa criança interior. Tem várias meditações, gente. Vocês podem procurar aqui no YouTube, com certeza tem meditação pra isso. Pra você se conectar com a sua criança interior. É uma coisa linda. Eu chorei, assim, horrores quando eu fiz. Porque você se conecta com todas as pequenas partes de você que chegaram nesse resultado que você é hoje, né? A sua infância, você bebezinho, você dando seus primeiros passos, você no seu primeiro dia da escola, você com seu primeiro amor, e aí você vai, a primeira vez que você foi numa festa, e tudo isso você vai coletando, né, essas partes que tornaram quem você é hoje. Então, você pode se conectar com a sua criança interior, tirando ela
no método Louise Hay, né, do Retiro, a gente foi falado muito isso, né? Tirando essa criança desse quarto escuro. Porque a infância aconteceu e a gente pegou aquela criancinha que tinha tantos traumas não trabalhados e também não entendidos e a gente colocou ela num quarto escuro. E a gente trancou e falou, beleza, agora eu vou seguir minha vida. E ela sentiu tudo aquilo, você sentiu tudo aquilo. E aquilo ficou somatizando dentro de você, até chegar num ponto em que a sua autoestima é muito baixa, onde você não acredita na sua capacidade de realizar seus sonhos. E isso mexe muito com a gente, porque são as nossas crenças limitantes. Aconteceram ali, nem todas, tá? Nem todas foram da infância, mas grande parte delas. E é por isso que algumas pessoas sempre entram em relacionamentos abusivos. Porque foi tão confuso pra ela, naquele ambiente familiar, separar o amor da dor. E ela fala, então é isso que eu preciso. Eu não consigo só receber amor, eu não me sinto merecedora. Mas eu já falei em outros vídeos e falo aqui de novo, você é merecedora sim, de um amor sem sofrimento. Mas voltando à parte aqui da criança interior. Eu não uso roteiro, né? Vocês sabem. Então eu tenho que voltar aqui. Conectando então com a sua criança interior. Acabou a bateria da câmera, mas eu voltei aqui. Então você consegue tirar essa criança desse quarto escuro e falar com ela. Realmente, olhar nos olhos dela e explicar aquilo que aconteceu que você agora adulto consegue entender. Por exemplo, a sua criança está muito traumatizada por todo o bullying que ela sofreu na escola. Olhe nos olhos dela e diga, você é valiosa. Você é única. As crianças são más quando elas são inseguras, quando elas não têm amor, quando elas não sentem que elas são capazes também. Isso é o medo delas. O ser humano, no geral, rejeita aquilo que ele não conhece, porque ele tem medo. Você é valiosa. E você começa a racionalizar aquilo. Racionalizar tudo. Tudo que vai acontecendo. E isso não é um trabalho que você vai fazer só uma vez. Você vai fazer sempre esse trabalho. Uma outra coisa também que você pode fazer é alimentar, realizar, melhor dizendo, os desejos da sua criança interior. Eu sempre quis ter um tênis de rodinha. Sempre. Não sei se existe tênis de rodinha aqui do meu tamanho, mas tenho traumas em relação a tênis de rodinha, porque foi prometido pra mim, eu não ganhei, e aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar um tênis de rodinha pra minha criança. Eu vou andar nisso, vou saber? Não sei. Talvez um patins possa resolver também, né? Mas assim, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Às vezes a sua criança quer, de verdade mesmo, comer um McLanche feliz. Às vezes a sua criança quer ir no cinema, comer um balde de pipoca, assistindo um filme. Às vezes a sua criança quer ir numa montanha-russa, quer brincar de bolinha de sabão. Se você tem filhos, use esse momento com seus filhos pequenos para brincar e trazer a sua criança interior também. Falar para ela, vamos brincar agora. E você começa a brincar ressignificando aquilo. Tudo vai partir da sua intenção. E assim, de verdade, fazendo isso, você consegue se libertar. Se libertar dessas coisas, dessas amarras dos passados, do medo principalmente. Se libertar daquela visão muitas vezes que uma criança tem, uma criança que não entende. Se tem uma situação muito traumática na sua vida, em uma meditação, vá até essa situação. Veja o que aconteceu. Se a sua vontade era proteger aquela criança, então proteja. Ninguém vai poder voltar no tempo para mudar a sua história. Porque você é um resultado da sua história. Eu já falei isso em outro vídeo. Mas você pode ressignificar ela. Você pode trazer um novo significado. Você pode trazer um novo contexto. E fazendo isso, você vai se curar. Você vai sair de relacionamentos tóxicos. Porque você entendeu. Você entendeu agora que você merece o amor. Você entendeu agora que o amor não machuca. Você entendeu agora que você não precisa estar num relacionamento tóxico.
De novo, esse não é uma coisa simples que você vai fazer uma vez e já vai ter tudo resolvido. É um processo. Eu, inclusive, também não tenho nada resolvido ainda, né? Estamos nesse infinito processo, é infinito. Todo dia a gente vai ter que voltar pra cá e lembrar do nosso valor. E aí, as afirmações ajudam muito com isso também. Se olhar no espelho e falar as afirmações... Porque assim, a gente fica toda essa hora, né? Eu fiquei pensando nisso esses dias. Falei, gente, ai, mas fulano disse que eu não sou capaz, fulano me rejeitou, fulano disse isso, disse aquilo. Aí eu fiquei falando, gente, quem é fulano na fila do pão? Não, de verdade. Por que a gente pega uma pessoa aleatória? Ah, mas é importante pra mim. Tá bom, é importante pra você, mas assim, por que você vai se limitar a isso que a pessoa tá falando? Sabe, se empodere. Gente, bota esse cropped e reage. Faça isso por você, sabe? E você vai lá e você vai afirmar pra você. Ah, tá difícil. Não importa. Ah, eu não acredito. Não importa. Você vai fazer essas afirmações todo dia pra você na frente do espelho. Você vai olhar nos seus olhos. Nos seus olhos. Chegar mais perto aqui, ó. Você vai olhar nos seus olhos. E você vai falar que você é capaz. Você é capaz, você é merecedora de todas as coisas maravilhosas. Você é uma filha querida de Deus, do universo. Bote aqui a sua religião. Você é uma filha querida. Se você está aqui, é porque você tem um propósito divino. Ninguém está aqui à toa. Essa oportunidade que a gente tem aqui de viver, de aprender, é uma oportunidade que muitos espíritos, se você acredita nisso, né? Mas que muitas pessoas gostarão de ter. Uma vida feliz, uma vida saudável. Você pode curar a sua vida. Você pode ter essa vida. Agora eu vou voltar aqui para o meu lugar, agora que eu já tive esse papo sério com você. Faça essas afirmações. Faça esse encontro com a sua criança interior. Entenda e de verdade, sem véu, acesse esses traumas, por mais difíceis que sejam, não em ambiente controlado. Não tô falando aqui pra você reviver uma coisa que te faz mal, mas simplesmente você adulta. Imagine você adulta naquela situação. O que você faria com aquela criança? Então faça isso na sua cabeça. Fale com essa criança. Faça ela se sentir amada, porque agora que você é adulto, meu anjo, você é pai e mãe dessa criança. Você vai cuidar dela pro resto da sua vida. E assim você vai ser feliz naturalmente. Não dá pra viver ignorando o nosso passado, ignorando os traumas da nossa infância, colocando tudo pra debaixo do tapete. Ai, tá tudo bem, não vou sentir isso aqui agora. E aí, de repente, do nada, minha filha, vai surgir uma doençazinha aqui, né? A mentezinha não vai ficar tão bem, vai ficar as coisas estranhas. Então, vamos tá trazendo aqui, ó. Procurar a terapia, muito importante também, isso tudo ajuda. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Ficou um pouco longo, talvez, mas eu espero que vocês tenham captado aqui, ó. Captado a minha intenção, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.